Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Nós que somos gratos por tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor começou a fazer na quinta-feira neste lugar. E continua fazendo e vai continuar fazendo. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo aquilo que foi realizado aqui neste lugar. Por tudo aquilo que nós vamos aprender nesta manhã de ensino. E eu creio, Senhor, no Teu poder se manifestando. E pessoas saindo daqui de forma diferente. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Bom dia, gente. Podem sentar. Valeu, gente. Obrigado. Top. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom, amém? Então, querido, nós estamos aprendendo sobre unção esses dias aqui na igreja, né? Unção que é também uma matéria do Rema, né? Você que não fez o Rema, você precisa saber. A Fernanda já começou domingo passado a falar sobre esse assunto. E nós temos alguns domingos aí pela frente, né? Que nós vamos continuar aprendendo sobre isso. Mas é pouco os domingos pela manhã para você aprender sobre esse assunto. Está ouvindo não? Ou o pessoal aqui na frente não está ouvindo bem não. O pessoal vai ajustar aí. Enquanto eu vou falando aqui, ele vai ajustando aí. Então, nem fazendo o Rema, que são 7 dias de aula sobre esse assunto, é suficiente para você aprender tudo sobre unção. Mas já vai te trazer uma base muito boa sobre esse assunto, né? Amanda, deixa eu te dizer uma coisa, minha filha. Não se preocupa. Quando precisar chorar, chora, né? Você está na vantagem, entendeu? Porque você disse que só fica feia quando chora, né? E tem um monte de gente que já é feio antes de chorar. E ó, então se alegre com isso. Aleluia. Gente, o que é unção? É uma pergunta que pode ter várias definições, né? Tem uns que têm a sua própria definição sobre o que é unção, mas a própria palavra já traz essa definição, né? E unção, queridos, é um elemento divino que tem como objetivo separar alguém para determinada missão. Amém? A unção, querido, ela transmite uma habilidade divina da parte de Deus para o cumprimento de algo que me foi confiado, que te foi confiado. É uma capacitação de Deus para você fazer algo para Ele que sem isso você não teria condição de fazer. É simples assim. Amém? Porque às vezes a gente vê algumas pessoas desenvolvendo algumas coisas dentro do ministério e você olha assim e diz: como é que ele consegue fazer tanta coisa? E você olha para aquela pessoa e você vê que aquilo não é um fardo para ela, não é um peso que ela carrega. Você não vê que aquele cara está morrendo, esbaforido. Por quê? Porque a unção é facilitadora. A unção, querido, é quem facilita, né? E uma coisa que muitas vezes nós precisamos entender é que a unção, ela é de Deus. Ela não é algo seu. É algo que Deus depositou em você, para você fazer algo com um propósito específico para alcançar umas pessoas em determinadas áreas da sua vida. Aleluia. É por isso, querido, que na igreja nós precisamos estar provando de unções diferentes. Mas pastor, e unção não é tudo igual? Não. Porque assim, se a unção é facilitadora, se a unção é a capacidade de Deus para fazer alguma coisa, querido, então eu
tem unção, capacidade para fazer algumas coisas para alcançar a sua vida, mas Rosana tem outra, o pastor tem outro, o pastor Isaac tem outro. E aí quando se junta tudo, meu querido, aí o corpo de Cristo é abençoado com isso que é derramado na igreja. Então unção, que também é mencionado na Bíblia como o próprio Espírito de Deus, o poder de Deus, a mão do Senhor. Então você vai lendo a Bíblia e você vai ver que tem muitas coisas que, se você prestar atenção, é sinônimo de unção. Amém? Olha, chuva maravilhosa para regar. Aleluia. Então, hoje, na nova aliança, a unção é diferente do que era na antiga, por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Então hoje, querido, nós temos um nível de unção diferente do que existia na antiga aliança. Hoje, todo mundo tem unção. Todo mundo. Sabe por quê, querido? Porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E outra coisa, todos que estão na igreja têm um propósito para se cumprir da parte de Deus. E junto com esse propósito que Deus colocou na sua vida, tem a unção para isso se cumprir. Aleluia. Está forte, hein? Não é a unção não, é a chuva mesmo. Meu Deus do céu. Aleluia. Glória a Deus. Quando você vê, querido, o pessoal cantando aqui, existe uma unção na vida deles para eles fazerem o que eles fazem: cantar, tocar, né? Uma capacitação vinda do próprio Deus para eles estarem aqui. Amém? Hoje, quando a Rosana entrou na igreja, a Rosana veio com uma roupa, né, que está mais ou menos parecida com a roupa das meninas. Eita, a Rosana vai cantar hoje. Não vai. Por quê? Só a roupa não dá capacidade para você fazer o que eles estão fazendo, não. Aleluia. Glória a Jesus. Tem um benefício muito grande uma chuva desse tamanho. Ninguém vai embora para casa agora. O Senhor é bom, amém? Derrama com força. Obrigado, Pai. Eu te louvo. Obrigado por essa chuva. Obrigado, Pai, porque ela não vai trazer transtornos. Ela vai fazer aquilo que o Senhor enviou ela para fazer. Obrigado, Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos. Vocês estão me ouvindo ou só a chuva? Aleluia. Então, queridos, eu amo cantar, mas não fui chamado para isso. Não tenho unção para isso, né? Mas eu canto melhor que a Rosana. Aí quando eu estava chegando aqui, que falaram: Rosana, você vai cantar com a gente. Aí o Bill deu uma ideia brilhante. O Bill disse: aí, pastor, por que você não forma uma dupla com Rosana? Meu Jesus. Eu falei: Bill, só se você me prometer uma coisa. Ele disse: diga. Eu digo: se você me prometer que não vai embora quando começar. Porque, meu patrão, não existe unção para isso. E nós precisamos entender, querido, aonde é que nós estamos. O que é que Deus nos chamou para fazer. Porque você pode dizer: pastor, eu tenho unção para quê? Descubra o seu propósito. Descubra para que Deus te chamou.
E como é que eu descubro meu propósito? Servindo ao Senhor. Você vai servindo ao Senhor, querido, e aos pouquinhos Deus vai te mostrando. E sabe que tem algumas situações que a própria unção que denuncia, porque tem gente que quer ficar escondidinho ali. Eu não queria nem que ninguém me notasse, não queria nem que eu fosse visto desse jeito, nem daquele jeito. Mas, querido, a unção que carrega é tão forte que denuncia quem você é. Por quê? Pelas árvores se conhecem os frutos. Não tem como você olhar para um pé de manga carregado, pelos frutos se conhece a árvore. Não tem como você olhar para um pé de manga carregado e dizer, olha rapaz, que pé de banana bonito. Não vai acontecer isso. Não é? Então, quando você descobre que do propósito, a unção começa a se manifestar. Agora, que em alguns casos, né, não é só a unção que está dentro, vem a unção também sobre. Amém? Porque algumas coisas, meu amigo, precisa de um reforço, né? Olha, na antiga aliança, né, o óleo, ele era um simbolismo que representava a unção, o Espírito de Deus, né? E ele era colocado sobre as pessoas, para ungir as pessoas para umas determinadas funções, né? Na antiga aliança, querido, olha, a unção, ela vinha sobre os reis, os sacerdotes e os profetas. Eles não tinham a unção dentro, ela vinha e capacitava para o ofício. Também vinha sobre pessoas para fazer determinadas atividades, como na construção do tabernáculo, né? Vinha também sobre os juízes, mas você vai ver muito reis, sacerdotes e os profetas, né? O rei, querido, ele era ungido para governar o povo, era unção específica para uma finalidade. Amém? O profeta, ele era ungido para poder ele falar ao povo aquilo que Deus queria que o povo escutasse. E o sacerdote era ungido para oferecer sacrifícios a Deus para representar o povo. Então, essas três categorias aqui, cada um fazia uma coisa diferente, com a unção que vinha sobre eles para isso. Amém? Eu quero ler umas passagens aqui, o tempo é curto, né? Mas eu quero que você abra lá em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Tomou Samuel um vaso de azeite, sinônimo de unção, e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou, e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança e o povo de Israel? Isso aqui, querido, é Samuel ungindo Saul para ser rei de Israel. E se você for olhar a história de Saul, você vai ver que Saul ele começa muito bem. Por quê? Não é só você estar ungido para fazer, você precisa seguir a direção de Deus naquilo que você tem que fazer. Porque se você está ungido para fazer uma coisa, mas não faz aquilo que foi ungido para fazer, também não vai funcionar. Como também não vai funcionar você querer fazer uma coisa que você não tem unção nem capacidade para fazer. Isso aí ainda é... As duas coisas são complicadas, né? Mas queridos, Saul ele começou muito bem, mas ele se perdeu. E ele se perdeu cedo, né? Não demorou muito não, porque se você for lá em 1 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 8, diz assim: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto
e as ofertas pacíficas e ofereceu o holocausto. Eu te pergunto, quem era ungido para oferecer sacrifício? Samuel. Mas Saul, ele não soube esperar, ele não teve paciência de esperar, e olhe o que foi que Samuel disse para ele. Samuel perguntou, quando chega no versículo 10, diz: mal acabara de ele oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que você fez? O que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinha nos dias aprazados, e que os filisteus se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo, Isso foi algo que Deus mandou ele fazer, não. Foi ele que resolveu fazer. Ei, querido, não faça as coisas pela sua cabeça, não. Se Deus não mandou fazer, fique quieto. Agora descerão os filisteus contra mim, a Gilgal, e ainda não obtive benevolência do Senhor. E forçado, olha o que ele disse, forçado pelas circunstâncias, ofereci o sacrifício. Ei, querido, não são as circunstâncias que vão dizer o que você tem que fazer, não. Não faça nada debaixo de pressão. Espere a direção do Senhor. Isso aqui, querido, foi uma decisão totalmente errada. Foi uma decisão totalmente equivocada. Deus não mandou ele oferecer sacrifício. Deus não disse: olha, Samuel está atrasado. Então, já que ele está demorando, vai você mesmo. Eu vou lhe autorizar. Eu vou ungir você agora para fazer o que ele tinha que fazer. Não, Deus não falou isso. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente. Sabe o que é nécio? É criança. É gente sem maturidade. Em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino para sempre. Olha para isso aí, gente. Por causa de uma decisão errada, debaixo de pressão, perdeu o reinado. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Ou seja, perdeu o reinado ali, naquela hora. E aqui existem duas lições aqui para nós, duas. Primeiro, não queira fazer o que Deus não lhe chamou. Não tente calçar um sapato menor do que o seu pé. Não vai funcionar. E aí, até aquilo que Deus tinha colocado como unção para você fazer, você pode perder. Porque agora, ele não tinha recebido unção, nem autorização para fazer o sacrifício, e agora a unção de rei vazou. Olha isso. Então, meu amigo, é melhor você ficar dentro daquilo que Deus te chamou e dentro daquilo que Deus te capacitou, porque é aí que você vai avançar no plano e no propósito que Ele tem para a sua vida. Agora, uma coisa que nós podemos entender aqui, querido, é que se Deus colocou unção na sua vida para fazer e você não faz, Deus também pode levantar outra pessoa. Ei, querido, o reino de Deus não vai parar porque você não quer fazer o que Deus lhe chamou para fazer. Deus vai levantar outra pessoa. E como a unção não é minha nem é sua, Ele vai pegar a unção que era para você fazer e vai botar em outro. Ativar em outro. Descubra o seu propósito. Aleluia. E quem foi que Deus escolheu para
ser rei no lugar de Saul? Davi, o improvável. Então, é uma coisa que nós precisamos aprender, querido. Não, a gente não pode olhar para as pessoas e dizer, é esse aí? Esse aí mesmo. Não vai fazer isso aí, não. Porque que nós precisamos entender que não é a pessoa, não é a capacidade da pessoa, mas é a unção de Deus na vida dela. Aí o pessoal olhava para Davi, passou os bonitão tudinho de Jessé. E até o profeta olhava e disse, eita, eu acho que é esse aí tem porte de rei, né? Tem aparência de rei. Aí dizia, não é esse não. Não é esse, passou tudinho, ele disse, acabou, foi. Ele disse, não, ainda tem um. Lá, tá lá no meio do mato, com catinga de ovelha. Traz esse. Aí pronto, quando ele chegou, né, ele disse, é esse aí, pode derramar o balde todinho na cabeça dele. Aí eu te pergunto, querido, Saul saiu do trono no dia que Deus tirou a unção? Não saiu, não. Mas as coisas fluíam do mesmo jeito? Não. Por quê? A capacidade havia saído e havia sido depositado na vida de outra pessoa. Aí outra pergunta, Davi assumiu o reinado assim que foi ungido? Também não. A unção estava lá, querido, pronta para se manifestar, mas ele não estava na posição. Às vezes nós estamos assim, uns querendo fazer o que não foi chamado para fazer, né? E outros querendo entrar naquilo que Deus chamou para fazer antes do tempo. Porque eu já vi isso acontecer. A pessoa vem, recebe uma palavra da parte de Deus, recebe uma imposição de mãos, né? Tem uma confirmação que existe uma unção para fazer determinada coisa, aí quer parar de fazer tudo que está fazendo na igreja, porque agora ou é pastor, ou é mestre, ou é profeta, e fica botando uma pressão em cima da liderança para entrar exatamente naquele tempo, naquilo que Deus chamou para fazer. E às vezes está fora do tempo. Isso aí também está errado. Ficou esperando a oportunidade, né? Foi perseguido muitas vezes, sabe? Porque você que tem uma unção para determinadas coisas tem que estar preparado também para receber pancada, porque tem gente que não gosta não. E critica mesmo, fala, mas meu patrão, deixa eu falar. É melhor falar de você com a unção operando do que falar de você sem unção nenhuma. Eles vão falar de qualquer jeito, deixa eu falar. Davi foi perseguido, Saul queria matá-lo, né? Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas não matou, porque ele podia ter feito isso. Olha, rapaz, quem está no meu lugar, eu que estou com a unção para fazer, ele está tomando meu lugar, deixa eu acabar logo aqui com a festa. Mas não foi isso que Deus mandou. Deus mandou? Mas, querido, o reinado de Saul durou muitos anos, mas totalmente fora da vontade de Deus, totalmente fora da direção de Deus, porque Deus parou de falar com ele, a direção não chegava, porque a unção agora estava no outro. E você vai ver a história de Davi, né, que também reinou e foi um dos maiores reis de Israel, porque a unção estava lá. Amém? Depois você lê de novo essa parte, mas eu acho interessante aqui, em 1 Samuel 16, 12 diz, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o. Levanta-te, coloca nele a minha capacidade para ele fazer o que o outro não está fazendo. Tomou Samuel o chifre e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. A unção chegou para fazer. Amém? E depois você pode ver que isso foi
algo glorioso na vida de Davi, e a vida do outro é só ladeira abaixo. É só ladeira abaixo. Amém? Mas, querido, Jesus, quando ele veio, ele fez algo muito maior ao nosso respeito, né? Porque Jesus, além dele operar com a unção sobre, ele depois distribuiu essa unção para o corpo de Cristo. Aquilo que nós estamos fazendo aqui, querido, não estamos fazendo por mera habilidade humana, nenhum de nós. Você que está aqui, acredite, você não é obra de enfeite. Por mais bonito que você seja, chorando ou sem chorar, você está aqui com um propósito. Deus te chamou com um propósito. Então você precisa descobrir o seu propósito. Amém? Eu queria que você abrisse lá em Lucas capítulo 3, versículo 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Que você percebe que Jesus esperou. As pessoas sempre perguntando: o que Jesus fazia, hein? Antes de completar 30 anos. Jesus, querido, ele trabalhava, ele vivia normalmente como eu, vivemos aqui. Ele era uma pessoa como eu e você. Jesus trabalhava, era carpinteiro e olha, era um excelente carpinteiro. Mas, meu amigo, depois que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, a Bíblia diz que isso aconteceu com 30 anos, ali começou o ministério. Ou seja, não dá para começar a fazer as coisas sem a obra de Deus na nossa vida, sem a unção para fazer as coisas. Porque, querido, eu vou te dizer, se Jesus pudesse ter começado a fazer as coisas que ele começou a fazer antes, ele não teria começado? Por que a gente acha que Jesus precisou da unção do Espírito Santo para fazer o que ele fez? E tem gente que acha que pode fazer sem isso. Se o próprio Jesus precisou da unção para fazer o que fez, quem somos nós para não precisar? Não vai funcionar, filho. Jesus é referência para mim e para você. Agora, se funcionou na vida dele, vai funcionar na minha e na sua, se nós estivermos alinhados com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Amém? E outra coisa, a unção, querida, ela sempre vai ter um propósito. E a unção que está na minha vida, ela é para alcançar a vida dos outros. Já viu mangueira chupando manga? A mangueira, meu Deus, a minha manga está muito boa hoje. Ou então, vixe, meu pai, que manga é essa de ruim? Vou fazer outra. Não. Os frutos alcançam os outros. Você é beneficiado da parte de Deus por fazer a vontade dele, querido. Ele respalda você por causa da unção e da obediência. E você é suprido. Você recebe da unção que está na vida dos outros também. E olha o que Jesus diz aqui. Lucas capítulo 4.
versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Jesus ia para a igreja e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Eu acho, quantas vezes Jesus já tinha lido passagens naquele lugar? Não é a primeira vez que ele leu, não. Só que nesse dia, ele leu depois de receber a unção, o Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Aí ele vai dizer para quê? Para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Você vai saber o que a unção te capacitou para fazer. E eu vou te dizer, querido, você vai ser muito bem sucedido fazendo isso. Porque quando você descobre o seu propósito, quando você descobre aquilo que Deus te chamou para fazer, querido, não tem peso, não tem embaraço, só tem mesmo alegria. Porque quando você descobre o seu propósito, eu te digo, se disserem assim, você vai precisar pagar para fazer isso, você diz: eu pago. De tanto prazer, de tanta satisfação que isso traz para você. Mike Murdock diz que feliz o homem que descobre a sua mensagem. A mensagem está diretamente ligada com o propósito e com a capacidade, a unção de Deus em você para realizar. Rossana descobriu a sua mensagem. Rossana era fisioterapeuta. E fazia isso muito bem. Foi uma excelente profissional durante mais de 20 anos. Mas, querido, esse não era o propósito. Existia um propósito maior, né? E quando a unção de Deus que foi derramada, ela encontrou a sua mensagem. Pergunte a Rossana se ela quer voltar para a fisioterapia. Não quer voltar. As pessoas olham para a agenda dela e falam: meu Deus. E tem gente que fica até preocupado. Rossana, pelo amor de Deus, você está viajando demais. Mas, querido, existe uma graça, existe uma unção para fazer o que faz, que outra pessoa sem unção não consegue fazer. É jejum, é oração 4 horas da manhã. Aí você acorda e não come. E não sofre. Não sofre. Porque existe a unção de Deus que renova, que levanta, que capacita, que habilita. Aí as pessoas dizem: eita, eu queria tanto fazer o que o Rossana está fazendo. Tem unção para fazer? Se não tiver, querido, não vai longe. Anda naquilo que Deus te chamou e você vai ser bem sucedido. Jesus trouxe aqui uma definição perfeita sobre isso, né? Quando chega que Jesus morre e Jesus ele ressuscita, né? Nós entendemos, querido, que Jesus ele operou de uma forma extraordinária quando ele estava aqui na terra. Porque Jesus, querido, ele estava num corpo limitado, como eu e você. Porque no corpo, nós somos limitados, nesse corpo físico, né? Mas Jesus, querido, ele operou numa unção tão grande, numa unção tão poderosa, que ninguém nunca operou.
aqui na terra depois dele. Só para você ter uma ideia, querido, Jesus ele operou nos 5 dons do ministério. Os 5. Não dá para eu mostrar isso aqui para você, porque isso eu mostro quando eu estou ensinando ministério prático, mas os 5 dons do ministério estavam operando sobre a vida de Jesus. E a Bíblia diz, querido, que isso acontecia por quê? Porque Jesus ele tinha o Espírito sem medida. Ninguém mais tem o Espírito sem medida. Mas a unção que estava na vida dele foi distribuída para mim e para você. Eu só quero enfatizar essa questão do Espírito sem medida para você entender direitinho. Abre lá em João 3,34. Isso aqui é João Batista falando a respeito de Jesus. Ele diz: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Né? Eu sempre gosto de, alguns versículos quando eu estou ministrando, procurar outras versões para entender melhor o que está sendo explicado. E no caso de hoje eu escolhi esse versículo aqui e eu quero ler para você ele em outras versões. Na nova tradução, na linguagem de hoje, diz: aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus, porque Deus dá do seu Espírito sem medida. Na NVI diz: pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações. Na Bíblia Viva diz: pois sendo enviado por Deus, ele fala as palavras de Deus, porque o Espírito de Deus está sobre ele, sem medida e nem limite. Aleluia. Aí, quase toda a minha ministração, eu falo sobre João 14, 12, que diz que Jesus falando, ele dizendo: vocês farão as mesmas obras e obras maiores, porque eu vou para o Pai. E ele já foi. Então, querido, existia uma unção sem medida na vida de Jesus para ele realizar as coisas que ele realizava. Sabe que o único homem que andou aqui na terra e operou em 3 dons do ministério foi Paulo, mas ninguém mais operou nos 3. Aí eu acho interessante que tem algumas pessoas que, mesmo sem conhecimento da palavra, sem saber nem direito o que são os dons do ministério, falam algumas coisas sem entendimento. O aluno do Rema, ele preenche uma ficha, né? Uma ficha de matrícula. E naquela ficha de matrícula, não sei se ela está do mesmo jeito, aí tem uma pergunta: você tem chamado dentro dos 5 dons do ministério? Aí se o caboclo responder que sim, aí ele pede para dizer qual é. Aí uma vez eu estava analisando a ficha dos alunos lá no Rema lá de Teresina. Foi aqui? Foi, foi aqui. Aí o cara botou apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Eu disse: gente, Jesus veio fazer o Rema. Jesus veio se matricular no Rema agora. Eu disse: olha, o rapaz está aqui dizendo que ele tem chamado nos 5 dons do ministério. Ou seja, ele nem tinha feito o Rema ainda, ele nem sabia direito o que ele estava dizendo. Eu não sei nem se ele fez e eu... Não terminou, ele descobriu que não tem talvez nenhum chamado dentro dos 5 dons e foi embora. Meu Deus do céu. Mas eu queria que você abrisse... Cadê? Onde é que está? É mais para cá. Aqui. Lucas 24. Ele já tinha morrido aqui, ele já havia ressuscitado, e ele estava passando instruções para aqueles que iam continuar aquilo que ele havia começado. No versículo 46 diz assim: e lhes disse:
Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome pregasse arrependimento para a remissão de pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eles andaram, eles presenciaram. E ele disse: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O que Jesus estava dizendo? Só saia quando o poder se manifestar. Não vai conseguir fazer o que eu comissionei vocês para fazer sem o revestimento do poder, sem a unção. Então espera. E você sabe o que aconteceu no dia de Pentecostes. Eu nem vou ler lá, está lá em Atos capítulo 2, vai lá e leia você. Eles estavam reunidos e o Espírito Santo encheu a casa. E todos foram cheios. Então, querido, aquilo que Jesus havia dito, não saiam até que o revestimento de poder chegue, porque vocês, para fazer o que vocês vão fazer, vocês vão precisar da unção e do poder. E foi isso que aconteceu lá em Atos capítulo 2, e você vê muito isso quando você está estudando no Rema, o livro de Atos e também a história da igreja. Como a igreja operou no poder, no milagre, depois que Jesus morreu e ressuscitou. Eu te pergunto, isso mudou para nós? Não. A unção que estava lá na igreja primitiva, que está conosco. Está conosco, para nós continuarmos fazendo as mesmas coisas que Jesus fez e que os apóstolos e os discípulos continuaram fazendo depois que ele partiu. Amém? E aí eu queria que você abrisse lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Diz assim: e ele mesmo concedeu, ele quem? Jesus, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Você percebe que os dons do ministério que estavam sobre a vida de Jesus foi distribuído. É para todo mundo? Não, é para alguns. Ah, pastor, então eu não tenho chamado não. Querido, todo mundo tem alguma coisa para fazer para o Senhor. Necessariamente precisa ter um chamado para fazer, não. Aí ele diz para que é. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Tem uma finalidade, tem um propósito de você ser o que você é, de você fazer o que você faz. Tem um fim proveitoso, é aperfeiçoar o corpo de Cristo. Porque, querido, eu vou te dizer, mesmo que você não esteja enquadrado nos 5 dons do ministério, mas você está lá na porta, você está recebendo as pessoas. Ei, querido, tem gente que vai chegar aqui, querido, que só um abraço que você dá, só um sorriso que você dá, a unção que você carrega para isso, muda a vida dela. É preciso ser pastor, profeta e mestre para fazer isso? Não. Então, querido, isso foi distribuído para o corpo de Cristo, que somos nós, a igreja. A igreja. Amém? E quando eu estou ensinando ministério prático, eu falo detalhadamente sobre cada um desses aqui. E, queridos, eu digo, sabe o que? Eu digo, gente, é como se a unção, ela fosse uma caixinha de ferramentas. Você já viu que caixa de ferramenta de encanador é diferente de caixa de ferramenta de carpinteiro? As ferramentas
estão ligadas diretamente àquilo que a pessoa faz. Então, quando você tem um chamado da parte de Deus, você tem as ferramentas para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. É por isso que não dá para você querer ser profeta se você foi chamado para ser pastor. Porque a ferramenta é diferente. A unção é diferente. Eu estava lá em Teresina e uma torneira começou a pingar. Pingou um dia, 2. A minha mulher, ela não faz nada em casa que é para mim fazer. E se você é casada, também não faça. Deixe seu marido fazer. Quando você toma a frente e faz, aí ele se aquieta. E acha bom achar alguém para fazer o que ele tinha para fazer. Aí daqui a pouco está invertida a posição. Mas esse assunto para o pastor Júnior. Aí ela olhou para mim e disse: e essa torneira vai continuar pingando até quando? Aí eu fui, comprei o reparo e fui trocar. Quando eu abri a torneira, eu percebi que eu não tinha chave para tirar o reparo antigo. Aí eu tentei outras formas, tentei um alicate, tentei com outro tipo de chave, e o abençoado do reparo não saía. Eu falei, não tem muita coisa não. Aí liguei para assistência, aí o cara falou, eu vou mandar o técnico aí. Aí ele chegou e eu fiquei lá na cozinha. Eu gastei horas tentando trocar o reparo. Aí ele chegou, pegou uma chavezinha, rodou assim umas 3 vezes. 3 minutos. R$70. A ferramenta certa facilita o que você precisa fazer. 3 minutos, eu gastei 2 horas e não troquei o reparo. Mas a ferramenta certa chegou e em 3 minutos realizou o trabalho. É por isso, a unção facilita. A caixinha de ferramentas está com tudo lá, para facilitar aquilo que você precisa fazer para o Senhor. Então, querido, não queira cantar se você não tem unção para cantar. Ela está falando comigo. E outra coisa para encerrar, é que a gente precisa saber receber da unção que está na vida do outro. Porque você recebe da unção que você honra, da unção que você reconhece. Quando você não honra, querido, da unção, você não recebe dela. Eu recebo da vida roçando. Porque eu sei que a unção que está na vida dela é de Deus. Então, porque ela é minha mulher, a gente está junto todo dia, faz coisas, conversa, fala todo dia, por que eu não vou receber? Eu conheço faz tempo, desde que nasceu. Não tem isso não, querido. Você precisa saber que a unção de Deus que está na vida da pessoa vai te alcançar. E eu recebo. Reconheço. Incentivo. Invisto. Sabe por quê, querido? Porque eu não quero prestar contas. Poxa, e o senhor vai prestar conta da unção que Deus colocou na vida de Rossana? Posso. E se eu não deixar ela fazer o que ela faz? Como tem muito homem aí que não deixa a mulher fazer o que Deus chamou para fazer. Prende. Fecha. Trava. E quando chega lá no dia da prestação de conta, o que vai acontecer? Deus vai perguntar: o que você fez com a unção que eu botei na vida da sua mulher? Ui. Vai fazer o quê, meu filho? Não tem o que fazer mais não. Vai ser no dia lá, acabou, não tem volta. Eita, e agora? Não, agora já era.
Eu coloquei uma unção na vida dela para alcançar isso, para fazer isso e isso, mas você bloqueou. Pastor, e o homem tem capacidade de fazer isso? Tem, filho. Aí o que faz? Deus levanta outra pessoa, porque o reino não pode parar, e fica lá uma pessoa frustrada a vida toda, porque nunca fez o que Deus chamou para fazer. Estou fora. Diga, estou fora. Marcos 6, 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar, ó, o chamado de mestre aqui, na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Ei, querido, ele estava na sua terra. As pessoas conheciam um Jesus antes, mas aquele Jesus ali estava diferente. Tinha algo ali, tinha umas coisas ali que ele dizia que ele não dizia antes da unção chegar, antes da unção se manifestar, né? De onde vem essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Todo mundo ali conhecia Jesus. Olha o que ele diz no 3. Não é este o carpinteiro? Não era Cristo, não era o ungido, era o carpinteiro. Filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Ei, não era ele não que jogava peteca, mas nós, bola de gude. E não vivem aqui entre nós suas irmãs, e escandalizavam-se nele. Porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Ou seja, Jesus era muito comum para eles. E mesmo depois de ungido, continuou comum. Olha só, o homem mais ungido que andou na terra não pôde fazer ali nenhum milagre. Você já pensou, gente? Jesus chegar num lugar com a unção sem medida sobre a vida dele e não poder fazer nenhum milagre? Se não curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. É que Jesus não queria fazer? Não. É que Jesus estava sem unção naquele dia? Não. Era por quê? Porque existia uma falta de honra com a unção que estava sobre a vida dele. Comum demais para eles. E a Bíblia diz no versículo 6: admirou-se da incredulidade deles. E o que Jesus fez? Ficou lá chorando. Ah, meu Deus, o povo da minha casa, o povo da minha cidade não honra a unção que está sobre a minha vida. Contudo, percorria aldeias circunvizinhas a ensinar. Ei, querido, tem gente que não vai receber, mas tem gente precisando que quer. Simples assim. Não vai honrar, vai tornar comum aquilo que Deus ungiu, pois se prepare que tem pessoas que vão receber da sua vida e vão ser grandemente abençoadas com isso. Mas nós que não temos que ter cuidado para não tornar comum aquilo que Deus ungiu. Respeite e honre a unção de Deus que está na vida do seu irmão, querido, porque é da unção que você honra, é dela que você recebe. Aleluia. Aleluia. Precisamos aprender essas coisas, precisamos nos mover nessas coisas, para que a unção que Deus que depositou em nós e que está sobre nós, ela possa alcançar as vidas, ela possa tocar nas pessoas, ela possa transformar a vida das pessoas. Muitas mulheres foram transformadas de quinta-feira para cá. Eu levei 3 ontem para casa. Meu Deus do céu, que conferência maravilhosa, que tempo glorioso. A dona Agnes, que veio lá de Ibirité, em Minas Gerais, disse: pastor, eu vim para cá para fazer outra coisa. Eu achava
porque ela veio acompanhando os netos delas que estão participando de uma competição lá na Praia do Francês. Mas ela disse, eu fui muito abençoada, eu pensei que eu tinha vindo ajudar os meninos, mas na verdade Deus me trouxe para cá para que eu pudesse receber o que eu recebi aqui esses dias. E tudo isso acontece por causa do quê, querido? Da unção, do poder de Deus que quer alcançar a vida das pessoas. E Ele vai usar nós. Amém? Vocês aprenderam alguma coisa hoje de manhã? Vem, querido, vem nos domingos de manhã. Traz pessoas. É uma escola. E você vai aprender algumas coisas que vão ser importantes, até para você se mover na unção de Deus que está sobre a sua vida. Amém? Tem alguém que quer receber Jesus como Senhor da sua vida? Todos crentes, né? Todos de casa? Amém. Tem alguém que quer o revestimento de poder? Olha aí. Exatamente o que aconteceu com os apóstolos no dia de Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo. Está disponível para você sair cuspindo fogo por aí. Tem alguém? Todos batizados com o Espírito Santo? Tem alguém que quer receber oração para cura? A unção que estava sobre e na vida de Jesus está aqui para curar. Tem alguém que quer receber oração para cura? Todos curados? Glória a Deus. Sejam todos abençoados na prática da palavra. Amanda.